A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar qual é a relação que há entre a circuncisão e o batismo nas águas. Hoje vamos falar sobre a circuncisão, a primeira parte. É um rito de iniciação dos judeus na família de Deus, onde os participantes desse rito participavam dos privilégios e promessas contidas no concerto ou pacto celebrado por Deus. Foi instituído por ele como um rito religioso para o povo de Israel e aplicado primeiramente a Abrão e a todos os que na sua casa fossem filhos, servos ou escravos, quer nascidos em sua casa, quer adquiridos por compra, ou simplesmente aqueles que queriam participar do clã de Abrão, dito como estrangeiros, na Bíblia. Deus estabelece o concerto com Abrão dizendo que ele peregrinaria até Canaã, que seria a sua semente por herança perpétua, mas agora Deus determina que o povo e eles sejam marcados pela circuncisão para participarem da promessa. Veja que Abrão ainda não tinha filho, mas Deus já estava prometendo que seria para ele e para sua semente toda aquela terra. Então, a circuncisão não era uma prática incomum no Antigo Oriente Próximo. Para identificar o povo do concerto abraânico, pois esta está literalmente, tem a ver com os homens no seu aspecto de propagação da vida. Quer dizer, mesmo a circuncisão servia também para a propagação da vida, que eliminava ter bactérias ou ter alguma doença. Então era eliminada tudo através da circuncisão. Hoje a circuncisão é como se fosse a operação da fimose. Lá em Gênesis 17:5 diz assim: E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Veja que Abrão ainda não tinha filho. 17:6, Gênesis 17, versículo 6. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. No 17:7. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. No 18. E te darei a ti a tua semente depois de ti, e a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. 17:9. Disse mais Deus a Abrão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e tua semente depois de ti, nas suas gerações. 17:10. Este é o concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. 17:11. E circundareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. 17:12. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo macho na vossa geração, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então tem que fazer, todos têm que ser circuncidados. Gênesis 17:13. Com efeito será circuncidado o nascido na tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo, quer dizer, para sempre, Gênesis 17:14. O macho com o prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Então quem não queria circuncidar era expulso do clã de Abrão, Era expulso daquela congregação. O ato da circuncisão consistia em cortar a pele em volta do prepúcio. A operação esta que poderia ser praticada pelo chefe da família ou por qualquer outro dos israelitas, e até pela própria mãe. Hoje é como se fosse, como já falei, como se fosse a operação da fimose.
Naquela época existiam oficinas metalúrgicas, mas os israelitas o faziam com facas de pedras afiadas, prática exercida até hoje como ritual. Então eles usavam para fazer a circuncisão facas de pedras afiadas, que é como se fosse um ritual, e é feito isso até hoje. Os judeus até hoje circundam os seus filhos com 8 dias, né? Mas esqueceram que Jesus Cristo já veio para encerrar tudo isso, né? Mas nós vamos falar na segunda parte isso daí. A circuncisão é administrada bem cedo na vida do menino, porque ele marca a sua entrada no concerto. Então, já desde criança, no 8º dia, já é circuncidado para marcar a entrada no concerto de Deus. Gênesis 17:15. E disse Deus mais a Abrão: a Sarai te não chamareis mais pelo nome Sarai, mas Sara será o seu nome. No 17:19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. A mudança de nome de Sarai para Sara, que as duas significam princesa, servia para introduzi-la no concerto, por seu próprio esforço, né? Então, veja que Sara e Sarai mudou para Sara para que ela pudesse também participar do concerto que Deus fez a Abrão. Abrão só teve Isaque depois de obedecer a Deus e circuncidar ele e todos o seu povo. Lá em Atos 7, versículo 8, diz assim: e deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12. Veja então que ele só teve o filho depois da obediência de circuncidar todos, inclusive Ismael. Quando Abrão instituiu a circuncisão, garantiu a sua participação no concerto, bem como todos os que com ele peregrinavam, incluindo a sua família. Então veja que esse pacto incluiu todos, né? Com a iniciação, a constituição de uma nação própria de Deus, né? Então isso instituiu, que Deus determinou isso, a circuncisão, para separar seu povo próprio. Começou a nação. E também a instituição da igreja que é hoje. Tudo começou com Abrão. Porque Deus não falou que benditas serão todas as nações da terra, né? Então nós participamos, nós somos também, pela fé, nós somos também descendentes de Abrão, que vamos também ter a promessa que Deus fez para nós, da terra prometida. Lá em Gênesis 17:23, quando Deus estabelece, né? Deus vai estabelecer, então, o concerto, quando Abrão começa a praticar aquilo que Deus determinou para ele. Lá em Gênesis 17:23 diz assim: então tomou Abrão a seu filho Ismael, e todos os nascidos na sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abrão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele, né? 17:24. E era Abrão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. No 25. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia, no 26, diz assim: foi circuncidado Abrão, Ismael e seu filho. No 17:27. E todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Então veja que Deus circuncidou a todos ali que estavam ali para fazerem, né, a vontade que Deus determinou. Então Deus fez a diferença, né? Deus falou para que todos eles deveriam ser circuncidados para poderem então participarem da promessa de Deus. Mas esse rito foi observado durante a peregrinação do Egito. Também, quando o povo saiu do cativeiro do Egito, dos 400 anos, né, que ficaram lá cativos no Egito, né, porém, eles negligenciaram no deserto. Os que saíram circuncidados, mas no deserto eles não fizeram a circuncisão.
Antes de entrarem, né, na terra de Canaã, Josué fez facas de pedra e com elas circuncidou todo o povo, né, que já tinha conhecimento do metal, mas como era rito, né, era um ritual, então se usavam facas de pedra. Veja que para entrar na terra prometida tinha que ter a marca da promessa, né? A marca do concerto, que era a circuncisão. Então aqueles que não estavam circuncidados, teve que ser circuncidado para poder entrar na promessa de Deus. Josué 5:2. Daquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então no 5:3, Josué 5:3. Então Josué fez para ti facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. No 5:5, porque todo o povo que saíra do Egito estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidados. Os estrangeiros que desejavam entrar também, né, na comunhão com o povo de Israel, tinha que submeter-se a este rito, qualquer que fosse a idade. Olha lá que fala em Êxodo 12:48. Porém, se algum estrangeiro, se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegarás a celebrá-la. E será como o natural, será como o povo de Deus, natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Veja que nenhum incircunciso poderá participar da Páscoa ou de qualquer ritual ou qualquer festa dos judeus. Depois que Deus determinou a circuncisão, poderiam participar desse ato. Mas Paulo vai mais além. Paulo fala aos Romanos, lá Romanos 4:9, diz assim: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada com justiça a Abrão. No 4:10, como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Quer dizer, Abraão não era circuncidado ainda quando Deus imputou essa lei para ele, né? Para fazer esse ritual. 4:11, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que crerem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. 4:12, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na circuncisão. Então todos aqueles que estavam na mesma fé participavam da circuncisão. Romanos 4:13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou sua posteridade, mas pela justiça da fé. Romanos 2:25, porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Quer dizer, não adiantava só circuncidar se continuava no pecado, então não valia de nada, né? Romanos 2:26, nós vamos ver a relação que tem na próxima postagem sobre o batismo nas águas. Romanos 2:26, se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Romanos 2:27, a incircuncisão que por natureza o se cumpre a lei, não te julgarás porventura a ti, que pela letra a circuncisão és transgressor da lei. No 28, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne. Então não adianta só estar lá na carne, não é judeu só de aparência, né? E a circuncisão só ali feita na carne não tem significado nenhum. Mas olha o que Paulo fala aqui em Romanos 2:29. Mas é judeu o que é interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então veja que a circuncisão tem que ser de coração, a pessoa tem que estar, né, sabendo que agora ele tem que participar
de uma nova experiência de vida, experiência de estar com Deus, guardando o povo. Então, isso é a circuncisão, né? Isso são naquela época, no Velho Testamento, era a marca da promessa, né? Era como se fosse o selo da promessa. Então, quem era circuncidado tinha direito de entrar na terra prometida, que era a terra terrena, tá? Não era na terra celestial, tá? Era na terra terrena, aquela que Deus prometeu lá em Canaã, né? A terra prometida, tá? Essa era, né, o efeito da circuncisão, que aquela terra seria deles e de sua posteridade para sempre, como é hoje, né? Você vê que aquela região tudo é dominada pelo quê? Pelos filhos de Ismael, que são os muçulmanos, né? São os descendentes dos filhos de Ismael e os outros filhos de Abrão, com Quetura, nos outros 6 filhos, e Isaac, o filho da promessa, que são os judeus de hoje, né? Então toda aquela terra foi dada aos descendentes de Abrão através da circuncisão. Amém? Se você gostou, deixa seu joinha aí, né? Você fala seu like, né? Mas vamos falar em português mesmo. E você que quiser compartilhar com seus amigos, né? Compartilhe e inscreva-se. E essa é a primeira parte. Na próxima nós vamos falar do batismo e depois nós vamos concluir entre os dois. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.